Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos à segunda parte do vídeo do Magnus Carlsen, o rei do xadrez. Ontem falámos do campeonato de semi-rápidas, que ele foi campeão do mundo, e hoje vamos falar do campeonato de rápidas. Vamos ver aqui algumas partidas alucinantes, algumas das quais eu não aconselho alguém que use pacemaker a ver sequer, próprio para cardíacos. Vamos ver algumas partidas, alguns momentos um bocado a correr, porque isto não é um vídeo para estar aqui a explicar aberturas nem nada, mas sim um vídeo para vermos nas partidas os momentos cruciais dessas partidas. Bom, vamos começar pelo início. Neste torneio de Blitz ou de Rápidas, o torneio era suposto começar às 3 da tarde e o primeiro lance neste tipo de torneios é feito no primeiro tabuleiro por alguém da direção, alguém conhecido, alguém, nem sei quem é que fez aqui o primeiro lance. Só que o que é que aconteceu? O Magnus Carlsen atrasou-se. Eles esperaram um bocadinho por ele, mas o que acabou por acontecer é que o Magnus Carlsen não apareceu. E então, o que é que aconteceu? Passaram para o tabuleiro 2, onde estava lá, claro, o Hikaru Nakamura, que é o segundo jogador top do mundo em rápidas. E então aqui, como podemos ver, o primeiro lance foi feito aqui no segundo tabuleiro. Vemos aqui o Hikaru Nakamura e o seu adversário rirem-se muito. E o que é que aconteceu? Portanto, o Carlsen não aparecia, estava tudo à espera dele para começar o torneio, mas como ele não estava a aparecer, eles deram início ao torneio de qualquer maneira. E então, lá por volta das 13h05, 13h06, 13h07 da tarde, lá aparece o Magnus aqui a correr com umas calças. Eu pensava que era o pijama, mas não, é umas calças de fato de treino. E lá vem ele a correr para o tabuleiro. Aqui o adversário à espera dele. Reparem no tempo que ele tem no relógio: 32 segundos. Portanto, este é um torneio, ele faz o primeiro lance com 30 segundos no relógio. E este é um torneio em que o tempo era 3 minutos com 2 segundos de incremento por cada lance. Ok? Bom, foi isto que aconteceu. Portanto, ele chegou atrasado este tempo todo. E vamos ver o que aconteceu nesta partida. Portanto, aqui temos uma francesa, lá está, o Magnus começou a jogar a francesa nas semi-rápidas e foi campeão do mundo, e agora, pelos vistos nas rápidas, também vai utilizar a defesa francesa. Aqui a variante das trocas. A variante das trocas na francesa, de certa forma, alivia aqui o bispo francês, que normalmente na francesa, onde existe o E5, este bispo tende a ser um problema, às vezes vai fintar e jogar por aqui. No caso das trocas, aqui o bispo não tem qualquer problema, isto de certa forma alivia um bocado as pretas. Portanto, aqui não há grandes momentos que vale a pena estar a falar, isto é basicamente teoria. Aqui o Carlsen está sem problemas, e aqui o Kovalev faz aqui umas trocas, tudo para estragar a estrutura de peões das pretas. Portanto, as pretas têm 2 peões dobrados e têm um peão isolado. Em contrapartida, tem a coluna A inteirinha para a torre e tem o par de bispos. E isto, somando tudo, é uma vantagem ligeira para as pretas. Aqui trocas, portanto aqui, lá está, reparem na torre, já está aqui muito ativa, a torre branca está a olhar para um peão, a defendê-lo. Portanto, muita atividade das peças pretas, e reparem, o bispo francês vai ser uma vantagem, porque tem muitas casas disponíveis, muitas diagonais disponíveis para este bispo. Portanto, este bispo acaba por ser uma vantagem. E aqui vemos o primeiro plano do Magnus vai ser trocar um dos peões dobrados. Ok? Portanto, primeira vantagem adquirida. Teve que dar o par de bispos por causa disso, trocar. Mas reparem, esta torre é muito forte, muito ativa. E reparem, neste final, o que é melhor num final? Ter um bispo ou um cavalo? Bom, depende. Se for um final aberto, que é que o caso? Reparem que o bispo é muito mais forte. Porque o bispo, num lance, vai de uma ponta a outra do tabuleiro. O cavalo, para chegar à ponta do tabuleiro, tem que perder 2 ou 3 lances, não é? Portanto, ligeira vantagem para as pretas. O rei também já está melhor. O rei no centro é aquilo que se quer nos finais. Portanto, aqui, simplesmente o Magnus vai avançando com o rei. Não quer trocar o bispo pelo cavalo, claro que não. Portanto, aqui uns lances só para consolidar. E agora a ideia é avançar e colocar melhor o possível as peças. Bispo C4, portanto aqui reparem que
Se as brancas capturam peão puro, vão ficar com 2 peões ligados, as pretas. Este peão é isolado e isto é uma ligeiríssima vantagem, mas que serve para ganhar um final. E aqui reparem que depois de torre A8 vem aqui a troca e o D5, só que agora lá está, a torre preta entra em jogo e agora aqui cheque. Reparem que as pretas vão ganhar 2 peões, já está a ganhar um peão, ganham estes, agora vão ficar com estes 2 peões passados contra 1. E portanto isto é grande vantagem. Reparem que depois de torre F4, agora aqui em pôr as trocas, obviamente não há troca. Aqui, por exemplo, se troca, isto é um final muito fácil de ganhar. Por exemplo, rei A2, rei D4, rei F3, até rei D3 aqui serve. Se bem que rei D3 não é necessário. Mas reparem que neste tipo de finais, as pretas vão ganhar por um tempo. Porque eu tenho um vídeo de finais aqui no canal onde explico que, de facto, um peão quando está nesta coluna, as pretas aqui ganham. Se o peão estivesse aqui ou aqui, isto era empate. Mas está aqui. Portanto, até esta variante ganha. Não vou agora explicar porque, se quiserem vejam esse vídeo de finais. Está lá muito bem explicado essa parte. Mas reparem que nada disto era necessário. Aqui, por exemplo, se torre puro, peão puro, rei A2, rei D4, rei F3 e aqui rei A5. Simplesmente isto. Depois reparem que simplesmente vamos capturar este peão. E agora, também nesse vídeo de finais eu falo da oposição. Se não houvesse este peão, não era empate porque o rei vinha aqui capturar este. Mas simplesmente perde um lance de peão. E agora F2, ganhando a oposição e ganhando o jogo. Portanto, aqui uma breve análise de finais básicos, ok? Mas aqui, claro que o Kovalev não quis trocar, só que lá está, aqui não há nada a fazer, 2 contra 1, e basicamente, agora reparem no outro pormenor importante, torre na sétima, o rei já está completamente cortado, isto basicamente agora é empurrar peões, torre B2 e o Kovalev abandona. E isto porquê? Não há mais nada a fazer. Aqui, por exemplo, reparem que se B5, as pretas vão meter o rei atrás deste peão e simplesmente avançar. Dando aqui um exemplo breve. Quando torre G8, simplesmente rei F3 e game over. Basicamente, agora este peão vai cair. Se dama, nós simplesmente capturamos, a torre captura e fazemos dama com cheque. E isto é vitória clara. Portanto, Magnus com 30 segundos no relógio, com a francesa a ganhar o primeiro jogo. Vamos ver o segundo jogo, que é dos jogos mais alucinantes. É dos jogos mais alucinantes deste Mundial. Um jogo, uma montanha-russa autêntica. Portanto, aqui preparem-se. Os mais cardíacos respirem fundo. Temos o Magnus de brancas, o Rapport de pretas. E temos aqui D4, E6 e E4. Portanto, transpõe para uma francesa. Temos muitas francesas. O Carlsen a jogar de brancas e de pretas. O Inauer novamente. E aqui cheque e dama C7, que é um dos lances principais. E H4. Este lance, a primeira vez que o vi foi o Kasparov que o fez. Eu não sei se foi ele que inventou isto. Introduziu esta novidade teórica. Eu acho que foi. Se alguém saiba quem foi, diga aí nos comentários. Mas eu acho que foi o Kasparov. Cavalo E7. Portanto, aqui quem esteja a pensar, porque é que não captura? Pode capturar, mas é assim, come, cheque, bispo D2, agora defende a torre. Captura, cavalo F3, ataca a dama e defende o peão D5. E, por exemplo, cheque, bispo E3. E depois disto, reparem que as brancas têm muito desenvolvimento. Muito desenvolvimento, têm ataque, têm iniciativa. O rei vai se esconder em F1 e isto é bom para as brancas. Cavalo E7, H5, lá está. Aqui o plano das brancas é subir rapidamente e H6. Parando, cavalo F3, B6 e agora cheque. Qual é a ideia disto? É que na francesa este bispo lá está. É mau. É um bispo que às vezes é problemático. Havia quem dizia que quando este bispo consegue jogar, as pretas estão ganhas. Se conseguir jogar. Uma das ideias principais aqui das pretas é jogar bispo A6. Livrando-se deste bispo mau. E reparem que o bispo branco das brancas é um bispo bom. É um bispo aqui que tem muito alcance, é um bispo aberto. Este bispo é que poderá ser o bispo mau, porque há muitos peões em casas pretas. E então, bispo B5 cheque, lá está. Se o cavalo vier para D7 ou para C6, este bispo já não tem o lance de bispo A6.
porque o cavalo já não suporta este bispo A6. E se bispo D7 que foi o caso, agora é bispo D3. E agora não há bispo B5. Mas há C4, o raporte fecha, e bispo A4. O bispo A4 está muito bem aqui. E reparem que uma coisa importante é que se as pretas fazem outro lance, pode vir o lance A4. E aqui bispo A3 é muito forte. Tem uma diagonal muito boa à sua disposição. Inclusive tem o posto de D6 para bancar o bispo. Não há bispo de casas pretas das pretas. E então lá está. Bispo A4, parando todas essas ideias. Bispo F4. Aqui grande roque das pretas. As brancas fazem aqui umas manobras. Lá está. O jogo está muito fechado. É muito difícil. Rei F1. G3, portanto aqui o Magno já meteu o rei em G2, vai pôr também um bispo em F3. E reparem, como é que as brancas progridem aqui? Este peão está barrado, não consegue avançar. Este peão está barrado, não consegue avançar. Esta coluna está fechada, aqui bem segura, não se passa nada. Aqui as pretas é que podem começar a abrir colunas sobre o rei branco. Então muitas vezes há aqui temas. As brancas têm que tentar qualquer coisa, porque se continuam a manobrar peças, está tudo fechado, não vão conseguir grande coisa. Então veio o lance rei B8, dama E2, portanto o Carlsen está aqui a tentar posicionar as peças o melhor possível antes de tentar uma ruptura. E agora reparem, cavalo B5 começa a meter muita pressão. Como é que o Carlsen vai defender estes dois peões? Bom, uma ideia era sacrificar já aqui qualidade. E depois tentar até jogar um A4, um torre A1, tentar abrir. As brancas aqui, em princípio, irão ter que sacrificar sempre alguma coisa para tentar rupturas, contra-jogo. E é isso que o Carlsen faz. Cavalo por D5, sacrifica uma peça para agora dar aqui um cheque. Ele poderia ter comido em D5, mas ele prefere dar o cheque e jogar peão por F7. Bom, isto parece bonito. Fez um sacrifício, andou com o peão para comer em F7, mas na verdade isto não é muito bom para as brancas. E agora depois da F5 este peão vai para onde? Este peão está perdido, não tem defesa. O que é que o Carlsen foi inventar para aqui? Torre B4. Ou seja, o Carlsen diz assim, epá, já dei uma peça, olha, toma lá mais uma torre. Mas aqui a verdade é que o bispo não tem muitas casas. Pode capturar aqui, mas depois disso se calhar vem aqui um A4zinho. E a ideia das brancas de facto é sacrificar, mas para abrir linhas. Sacrifica a qualidade, só que agora há o dama E7. Portanto, o cavalo saiu desta casa, deixou de proteger E7 e com o cheque, a torre não pode interpor, defende o peão. Então rei A6 e agora dama por B4. Aqui A por B4 parece melhor, porque torre A1 agora já começa a ser bastante forte, ok? Mas aqui a ideia do Carlsen é jogar dama por B4 atacando este bispo e fazendo pressão para este bispo agora sair daqui e tentar avançar. Então bispo por C2, A4, cavalo C7 e agora bispo por torre por A. Bispo por. E agora isto é bastante complicado, ok? O Raporte faz o melhor lance, bispo E4. E isto porquê? Torre por C7, apesar de parecer um lance que é tranquilo, pode comer a peça nas calmas, mas não é o melhor lance. E isto porquê? Porque aqui daria a oportunidade às brancas, não de promover dama aqui, porque aqui simplesmente captura, mas jogar o lance torre H4. E as brancas aqui, surpreendentemente, equilibram o jogo. Porque agora a ameaça é simplesmente jogar torre F4 e promover dama. E outra, este bispo E4 é um lance que é forte para as pretas, porque aqui há muitos barretes. Reparem, por exemplo, torre por F7 é um lance que perde imediatamente, on the spot, com o lance torre F4. E agora? Agora, por exemplo, joga aqui, para defender aqui, não é? Dá cá a torre, dama por, e agora cheque, rei B7, e agora bispo por D5 cheque. E bye bye dama. Portanto, reparem que isto aqui não é fácil. Dama por F7 é a mesma coisa. Só que dama B5 cheque, rei B7 e bispo por. Portanto, reparem que isto é muito perigoso para as pretas. Muito perigoso. E o Raporte, neste ritmo tão rápido, conseguiu perceber isso. E não foi goloso, não foi atrás deste bispo. E jogou o melhor lance da posição, bispo E4. Porque bispo E4 já impede estes táticos todos. Impede aqui, a casa de D5 está super protegida. Então o Carlsen tira o bispo e agora está a perder uma qualidade. Aqui há um cheque. Rei por
E aqui, simplesmente, dama por F7 seria o melhor lance. Aqui dama por F7 simplifica muito, porque este peão pode ser perigoso. Só que aqui o raporte vê dama E4 cheque, rei G4 e agora come a torre. E de ganho passa empatado. Isto não foi bom. Parece que é uma torre, mas o que é que acontece? Aqui dama B5 cheque, portanto isto foi o jogo. Rei B7 e agora A5. Agora reparem, o Carlsen ameaçou lançar 6. E isto é muito perigoso. O rei começa aqui, este bispo aqui é forte agora. E reparem que isto, as brancas com dama D7, por exemplo, estão quase ganhas. O raporte joga aqui torre A D8, que é um erro grave e perde imediatamente. Aqui o raporte teria que jogar um lance tipo G6 para tentar puxar a dama rapidamente para a ação. Por exemplo, captura, joga aqui um H5 cheque. O H5 não, aqui dama E4 é o lance, porque aqui ameaça também com cheque. E a dama chega aqui a tempo de tentar defender aqui entradas. Mas isto lá está, isto é muito difícil de ver. Como eu vos disse, isto é bastante complicado. E torre AD8 perde o jogo imediatamente. A6 cheque, rei A8 e agora o Carlsen promove a dama. E está perdido. Portanto, aqui ele está a ganho. Nesta posição ele ganha. Com o simples lance. Aqui se quiserem pausar o vídeo e verem qual é o lance que ganha, força nisso. É bastante instrutivo. É um bom exercício. Aqui só um lance que ganha, mas ganha o jogo quase on the spot. Que é o lance F3. Porquê? Qual é a ideia? É bloquear isto. E agora reparem, as brancas ameaçam fazer dama para desviar a torre. E depois esta dama vai entrar com cheque e mate. E não há nada que as pretas possam fazer aqui. Aqui as pretas podem tentar, por exemplo, um G6. Por exemplo, dama E1, para dar um exemplo. As brancas promovem dama e está ganho. As pretas podem dar aqui uns cheques. Mas, por exemplo, aqui dama F5. Dama F5 tem uma dama a mais. Portanto, reparem, o Carlsen jogando F3 está ganho. Mas promove dama e está perdido agora. Torre por F8. Ele promoveu a dama para conseguir entrar aqui em D7 e agora ameaça mata em 1 e como defender isto. Isto é muito perigoso. O raporte joga torre por F4 cheque. Agora é a vez do raporte sacrificar e este é o melhor lance. Já elimina uma peça aqui muito perigosa para o rei preto. Agora, por exemplo, aqui dama por D5, mesmo quando a dama não tiver aqui, já não pode não ser mate. Porque a entrada em B7 pode ser defendida, mas a questão é que o rei já tem rei B8. Então ele elimina esse bispo. Agora dá aqui uma série de cheques. Mas reparem, mesmo com uma torre a mais, aqui G5, captura, mesmo com uma torre a mais, isto não é muito fácil de vencer para as pretas. Porque as brancas têm várias ameaças de mate. E esta torre está atacada. Veio o lance da dama H4 cheque, dama G4. Exatamente. Aqui o raporte, o que é que ele pensa? Bom, vou trocar de damas e estou ganho. Tenho uma torre a mais. Só que, reparem que o Carlsen tem 2 peões passados, ligados e já perto da promoção. Então agora veio o lance B5. É o melhor lance da posição. O raporte jogou isto muito bem. F5, B4. F6. Quem é que vai chegar primeiro? Dama, dama. E aqui as pretas estão ganhas. Dama G1 cheque. Portanto, aqui o raporte dá uma série de cheques. Aqui, lá está também a tentar ganhar algum tempo no relógio. O rapport aqui tinha cerca de 20 segundos. O Carlsen tinha de cerca de 7 segundos. E na verdade, aqui as pretas teriam que jogar o lance dama E6 cheque. Dama E6 cheque e depois de, por exemplo, o rei H7. Agora as pretas podem avançar este peão. Reparem que a dama coordena aqui perfeitamente, controla esta casa. Por exemplo, se dama basicamente troca aqui tudo, troca a torre e depois este peão ganha sozinho. E isto era como o rapport tinha que jogar, era a única maneira. Só que o rapport aqui joga o lance C3, que ainda dá. Só que lá está, agora dama F7 é muito chato. Dama F7 é chato, ameaça aqui cheque, com mate na próxima. Ameaça dama B7 mata em 1.
E aqui lá está, o rapor não sabe muito bem como defender disto, vai dando uns cheques e descobre aqui dama E8. Dama E8 que parece que, ok, agora vamos trocar damas e acabou. Só que dama E8 agora está perdido outra vez. Porquê? G8 dama. G8 dama. Agora reparem, as pretas não podem comer qualquer dama. É assim, se comem aqui, come com cheque, é verdade, mas dama por F7. E agora tem uma dama a mais, ameaça aqui cheque e mate, e ameaça mata em 1. E não há defesa para isto. E se come aqui esta dama, desculpem, esta já vimos, se come esta dama, mata em 1. Está perdido agora. Dama E2 cheque, dama G4, torre H8, aqui o rapor a tentar mais uns cheques, dama C6 e agora aqui o Carlsen arremata com o lance dama G, G8 cheque. E o rapor aqui abandona porque não há mais nada a fazer, vai ser mate, depois torre por dama por cheque, aqui dama E8 ou C8 e mate. Portanto, reparem como o Carlsen sacrifica todo o seu material para conseguir aqui um peãozinho A6 que deu uma dor de cabeça gigantesca ao rapor. O rapor com montes de torres, sacrifícios para aqui e para ali. O jogo teve ganho pelo Rapport várias vezes, teve ganho pelo Carlsen, desperdiçou. Bom, e este jogo acho que foi considerado dos melhores de sempre, rápidas. Bom, vamos ver um próximo jogo, que é um jogo instrutivo aqui na parte dos finais. E este jogo foi contra o grande mestre do Uzbequistão, o mestre internacional, perdão, com 2.430 de rating, que fez um excelente torneio, andou ali a bater no pessoal todo. E aqui vamos ver um exemplo muito, muito instrutivo de finais. Vamos ver que o Carlsen ganhou um final com 0.0. Aliás, ele fez uma carreira a ganhar jogos assim, sem vantagem nenhuma, chega ao final, aproveita uma ligeiríssima vantagem e ganha. Aqui nada de especial, trocas. As pretas têm o par de bispos, mas as brancas estão bem. Aqui devolveu o par de bispos, um peão isolado. Nada de grande coisa aqui a apontar. Aqui as pretas se calhar estão um bocadinho melhor. E depois aqui de umas manobras. Aqui até houve repetição de lances. Quase que chegou a haver 3 vezes, mas o Carlsen não quis. Obviamente que o Carlsen tem que tentar ganhar este jogo. Mas reparem que isto aqui é trocas e mais trocas. E chegamos a um final, torre contra torre e bispos de cores iguais. Ok? Então, isto está completamente empatado. Quanto muitas pretas até estão um bocadinho melhor. Torre D7, troca. E agora reparem nisto, meus amigos. Bispo contra bispo das mesmas cores. Em teoria, quando é bispos de cores contrárias, por exemplo, se as pretas tivessem um bispo em E7, é um bispo de casas pretas, e as brancas têm um bispo de casas brancas. Isto, em teoria, é empate. Sempre. É muito difícil ganhar um jogo em que os bispos são de cores contrárias. Bispos da mesma cor já não é tão empatativo. Mas mesmo assim, reparem, isto é igualdade pura. 2 peões na ala de dama contra 3 peões na ala de rei. Isto é igualdade pura. Mas, como é que o Carlsen vai ganhar este jogo? G5. Começa já por aqui. Este lance é importantíssimo. Qual é que é a diferença entre as brancas e as pretas? É que as pretas, reparem, vão estar a meter os peões em casas pretas, que é a casa que não é da cor deste bispo. Ok? E as pretas, reparem, têm 3 peões em casas brancas. São alvos mais fáceis para este bispo. H6, H4. Portanto, aqui o Carlsen a querer manter ali. Aqui, se viesse o F6, eu jogaria F4. E a ideia é ter um peão em casa preta. Porque não é tão fácil para as pretas atacarem este peão. Porque o rei pode vir aqui, mas o rei branco também pode defender este peão. A questão é que o bispo não consegue atacar este peão. O jogo seguiu. Agora, ambos os jogadores a puxarem os reis para o centro do tabuleiro. E reparem, aqui os peões ainda estão em casas pretas. Agora reparem nisto, há 4. Está a pôr mais um peão em casa branca, ok? Bispo F1, bispo E6. Aqui manobras simplesmente bispo. E agora reparem, B5. Reparem que as pretas puseram todos os peões em casas brancas, da cor deste bispo. E as brancas têm os peões todos em casas pretas.
Será que isto dá para ganhar? Agora reparem, este bispo está a pressionar 2 peões ao mesmo tempo. Aqui, assim, mas mesmo assim lá está. Isto provavelmente aqui é empate. Aqui não é de fácil ganhar isto. Rei A7, bispo C6, rei D6, bispo E4 e agora aqui vê o erro grave das pretas, rei A6. Porque lá está, aqui o que as pretas têm que fazer é simplesmente continuar a manobrar o bispo de um lado para o outro. O rei tem que segurar este rei com a oposição. E basicamente é isto. Agora reparem, rei A6 permite às brancas rei C5. E agora reparem, as brancas vão conseguir ter duas peças a atacar este peão. Ah, mas este peão também cai. Pois cai. Vamos ver. Rei A5, bispo C6, lá está. Toma. Vai atrás do outro peão. E agora reparem nisto. 3 contra 2. Só que 1 para 2. Não é que para, se fosse só assim o final sem estes peões, as pretas estão a jogar para ganhar, mas mesmo assim, quer dizer, é 2 contra 1. Mas reparem, este peão promove. Este peão impede que as pretas simplesmente empurrem o peão sempre aqui desalmadamente. Impede. Porque este peão, para chegar aqui, tem que vir com o apoio deste, que é para conseguir depois passar e conseguir promover. Mas isto demora muito tempo, porque as pretas têm que avançar 2 peões. As brancas, se calhar basta avançar 1, porque não têm oposição, não têm peões, são peões passados. E estes peões não são passados. Lá está, aqui há trocas, e agora isto é um final completamente ganho. Lá está, A4. Agora o rei vai apanhar o outro, vai apanhar o peão, e depois de F4 as pretas abandonam. Reparem, 1 para 2. Agora este peão não consegue avançar, se avançar é capturado. Mesmo que servisse para avançar aqui, as brancas chegam de primeiro aqui do que este peão aqui. E isto, para os iniciantes, é muito fácil de ganhar. Como? Simplesmente jogando o B5 cheque. E agora, o mais simples, até podemos jogar aqui com o rei e tal, mas pode haver aqui um contragolpe qualquer. Mas simplesmente, neste tipo de finais, aqui é muito simples. Este rei nunca pode capturar este peão, porque assim que o faça as brancas avançam e ganham. E basicamente este rei vai comer com calma estes peões. Este rei tem que ficar aqui preso para a eternidade. Se algum dia captura, A7 e dama ganha o jogo. Portanto, um final ganho milimetricamente pelo Carlsen. E aqui vê-se a diferença entre grandes mestres e mestres internacionais, por exemplo. Bom, vamos para a última partida. O torneio estava muito equilibrado. O torneio esteve muito equilibrado e na última ronda o Magnus Carlsen precisava de uma vitória para se sagrar campeão. Só a vitória. Se empatasse, ia terminar empatado com, por exemplo, com o Nakamura, ficou em segundo. E outros jogadores que estavam a jogar para o pódio, né? E o Magnus sabia que só uma vitória lhe permitiria ganhar o campeonato. Portanto, de novo contra o Abdul Saturov, vimos no outro vídeo uma partida contra o Nordibek Abdul Saturov, que ele também venceu. Agora temos o Carlsen Brancas e temos aqui a Rui Lopes, ou a espanhola. Aqui tudo teórico, nada de especial. Cavalo D2. Aqui, lá está, as brancas vão jogar o D4, mais cedo ou mais tarde. Aqui uma série de trocas. E aqui depois de cavalo C6 o Magnus resolve fechar. Portanto, quando este peão C já trocou ou já avançou, D5 é uma manobra bem típica. Parece que fecha aqui o bispo e fecha. Desculpem este bispo, mas este bispo pode reencaminhar às vezes até por outros lados. Só que a questão é que as brancas têm um centro mais avançado. Portanto, este peão é mais atrasado. Têm mais espaço as brancas. Cavalo B4, cavalo H5, A5, portanto as brancas fixam este peão aqui é uma fraqueza e está a ser não atacado agora porque está defendido, mas é uma pressão que as brancas têm. Cavalo E3, portanto aqui consolidação, troca, cavalo C2, portanto a ideia aqui das pretas foi eliminar este cavalo porque as pretas querem muito este bispo, porque este bispo é perigoso. Então aqui dão um duplo às torres e no fundo ao cavalo. Portanto aqui o cavalo tem que capturar e agora cai esse bispo. O cavalo volta para E3 e aqui cavalo F5, bispo G5 e agora o Carlsen faz o melhor lance da posição que é H4. Este lance é muito importante. Porquê?
Ele pode fazer o H4, o peão está protegido. Mesmo que não tivesse depois deste, teria aqui um G3 em princípio, e era uma forquilha. Mas a ideia é que ganha um tempo sobre o bispo e ganha uma casa de fuga para o rei poder respirar melhor. Torre C3 e dama por A5. Aqui um lance um bocado arriscado, porque estamos a pôr uma peça debaixo de fogo, a dama debaixo de fogo do bispo. Ele come porque não vê aqui nada, não há nenhum lance de torre perigoso o suficiente que ameaça dama à descoberta e vai ganhar material. Por isso é que o Nordibek resolveu ganhar este peão. Aqui o Carlsen com muita calma joga primeiro G3 e aqui cavalo por D5. Porquê é que o Nordibek jogou este lance? Este lance é um erro. A ideia do Nordibek é simplesmente peão, depois de peão puro vem o lance E4 e vem ganhar aqui qualquer coisa. Só que não ganha nada. Mesmo dama E3 não ganha nada. Mas aqui, por exemplo, dama G4. E agora reparem, depois de bispo por C3, as brancas têm aqui um lance tão forte, mas é só um. As brancas aqui jogam e ganham. Aqui, se quiserem pausar o vídeo e descobrirem o lance, é um lance bastante instrutivo. Última oportunidade para pausar o vídeo. O lance aqui é torre C1. E reparem, este bispo está sobrecarregado. Este bispo tem que defender aqui o mate, não é? Há aqui o mate ameaçado. Mas, por um lado, não pode sair porque cai aqui uma dama. E, por outro lado, não pode capturar porque desvia aqui a defesa de G7 e é mate. E aqui as pretas estão perdidas. Aqui teriam que jogar tipo um torre B1, devolver simplesmente uma torre. Portanto, reparem que aqui não há lance. Aqui o computador até diz da mão, oferece já a dama. Mas, por exemplo, torre B1, vá. Aqui simplesmente captura, agora tem que jogar um G6. Lá está, ele não pode comer este bicho por causa do mate. E aqui, por exemplo, bispo H6. Está completamente ganho. Bom, mas depois de cavalo por D5, o Magnus, que até podia ter comido aqui, não o faz e faz o lance mais forte. Torre A3. Simplesmente tira a torre da casa atacada. A torre está defendida pela dama. E agora, depois de dama C5, ainda faz o lance torre C1, porque esta dama não tem casas para atacar este bispo. Não há nenhuma casa. E agora pode comer o cavalo à vontade. E agora dama B2, atacando apenas este bispo. Esta torre está defendida, este bispo também. Torre D3, torre D8 e aqui rei G2, melhorar o rei para não haver aqui táticos, cheques em baixo na última. O rei em G2 está super bem. Dama B5, torre C6, lá está, agora as brancas vão entrar, uma peça a mais, completamente ganho. E aqui cavalo por D6, o Nordibek joga o lance E4, mas simplesmente cavalo por E4. E nesta posição o Nordibek Abdo Saturov abandonou. Simplesmente tem uma peça a menos. Aqui não há mais nada. Por exemplo, bispo E5, bispo C3. Vamos limpar aqui a defesa deste bispo. Este bispo é forte. E basicamente tudo ganha. D6, portanto, tudo ganha aqui. Bom, e vamos ver aqui a reação final do Magnus nesta partida quando vence a partida. Lá está, alegria pura, super merecido. E o Nordibek, claro, muito chateado. E de facto, aqui a consagração da terceira coroa por parte do Magnus Carlsen. Bom, e aqui pessoal, vemos aqui a classificação final. Portanto, o Nakamura lá está em segundo lugar, ali com menos um ponto. Afinal, o empate teria dado para o Magnus, porque o Abdo Saturov fez apenas 13 pontos, não conseguia lá chegar. Mas lá está, com a vitória ele sabia que ganhava e por isso é que também fez esta festa toda. Bom, pessoal, a consagração do Magnus é o melhor jogador do mundo, na minha opinião. Do mundo não, de todos os tempos. Na minha opinião, é o melhor jogador de todos os tempos. Acho que já deu mais do que provas suficientes disso. E foi aqui o resumo do Blitz, das rápidas, da terceira coroa do Magnus. Espero que tenham gostado. Nos encontramos no próximo vídeo. Fiquem bem e até lá.